Capítulo 8. Nunca terei chance. No dia seguinte, na hora do almoço da escola, eu e o Benjamin estávamos sentados na mesa dos populares. Lá estava também o Simon e o Kevin. Então, Ben, tem namorada? Perguntou Lúcia. Ah, não. Disse Benjamin. Amante? Perguntou Lúcia. Também não. Disse Benjamin. Por que você não tem namorada, Ben? Perguntou Lúcia. Por que, eu, porque ele é um pouco tímido. Disse eu. Já pegou alguma garota, cara? Perguntou Simon. Ah, não. Disse Benjamin. É viado? Perguntou Kevin. Não. Disse Benjamin. Quem não pega garotas é viado. Disse Simon. Benjamin ficou sério. Simon, o Ben é como as aves, disse eu. Como assim igual às aves? Perguntou Simon. Ele só se apaixona uma vez, disse eu, e ele ainda está em busca de seu único e verdadeiro amor. É coisa de mariquinha, disse Simon. Com certeza, disse Kevin. Não acho que seja. Pelo menos, ele não diz para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta namorada eu amo você, é única para mim. Simon e Kevin ficaram calados. Lúcia aproximou-se de Benjamin. E então, bem? Então o que? Perguntou Benjamin. Não quer me levar para algum lugar? Perguntou Lúcia. Ah, acho que não, disse Benjamin. Não? Eu vou aonde você quiser, no cinema, no shopping, e qualquer lugar que você queira me levar, disse Lucy. Não, não, disse Benjamin. Bem, você quer ver eu e as outras animadoras de torcida treinando? Perguntou Lucy. Pode ser, disse Benjamin. Que ótimo! Disse Lucy. Eu confesso que não pude evitar sentir ciúmes, e eu não sei por quê. Eu estava séria. E o sino tocou, e eu rapidamente levantei. Pessoal, estava maravilhoso ficar aqui, mas eu e o Ben precisamos ir para a sala. Disse eu. Está bem, amiga. Disse Hilary. Até mais, Hilary. Até mais, pessoal. Disse eu. Até mais. Disse Hilary e os outros. E Lucy levantou e beijou o rosto do Benjamin. Até mais, Ben. Disse Lúcia. E o Benjamin ficou embaraçado. Até mais. Disse Benjamin. Eu provavelmente tinha ficado vermelha. Ela falava mal do Benjamin e depois estava dando em cima dele e o chamando de Ben. E eu e o Benjamin fomos para a sala e assistimos à aula de biologia. Depois da aula de biologia nós fomos assistir à aula de matemática, e depois a de ciências, e depois o sino tocou, era a hora da saída. E Hilary, Amélia e Lúcia apareceram. Amiga, vamos treinar. Disse Hilary. Vamos. Disse eu. O Gary, o Tom, o Alex, o Simon e o Kevin estão esperando para ver o nosso treinamento. Disse Hilary. E bem, você disse que ia nós ver treinar. Disse Lúcia. Eu, irei. Disse Benjamin. Ótimo. Disse Lúcia. E nós fomos para o ginásio treinar. O Benjamin foi e se sentou na arquibancada. E eu, Amélia, Hilary, Lucy e as outras animadoras de torcida ficamos treinando. Nós ficamos dançando aquelas danças de animadoras de torcida. Uma hora, Lucy resolveu dar uma parada, ela sentou-se ao lado do Benjamin. Digamos que eu me desconcentrava nos passos, e ficava o tempo todo olhando para ele e ela juntos. Hilary vivia chamando minha atenção. Amiga! Acorde! Exclamou Hilary. Me desculpe. Disse eu. Eu nunca senti ciúmes, mas por que estava sentindo naquele momento? Sabe, eu tinha um receio de que o Benjamin vira-se um deles, um dos populares. Muitos famosos são de um jeito no início de suas carreiras, mas depois viram coisa pior que o diabo, isso eu garanto. Não vão a programas da televisão, a qual o fizeram ser um artista famosíssimo tanto no próprio país quanto internacionalmente. Começam a ficar cheio de palhaçada e caprichos. Eu não queria
que ele se tornar como eles. Sei que vão me questionar, dizendo por que razão mudei seu look. Bem, para ele não ser mais tratado como um nada. Eu não queria que ele tornasse alguém que me decepcionaria e muito, como os populares. Não queria que ele virasse uma pessoa falsa, hipócrita, nojenta ou venenosa. Eu via que Benjamin e Lucy conversavam, e que ele estava rindo. Ela nem sabia o nome dele, antes de eu mudar o seu look. E agora estava bem para isso, bem para aquilo. Quando demos uma pausa nos treinos, eu peguei minha garrafa de água, comecei a beber e a andar, fingi que tropecei e joguei acidentalmente a água em cima da Lucy. Ah, me desculpe, Lucy. Disse eu. Está tudo bem, Madeline. Disse Lucy. Você está toda molhada. Exclamei. Eu estou bem. Disse Lucy. É melhor você se trocar. Disse eu. É, disse Lucy. E elas entraram e foram para o vestiário. E eu fui e coloquei o meu casaco. Bem, você não precisa ficar mais aqui, você pode ir para casa. Disse eu. Eu já vou indo. Disse ele, e me desculpe por não ter te ajudado com as matérias hoje. Está tudo bem. E eu nem ia poder estudar junto com você, por causa desse treinamento. É, disse ele. Nós ficamos olhando um para o outro. Meu coração, não sei por que razão, sentia-se completo, parecia que eu finalmente achara o quebra-cabeça a qual pertencia. Gary ficava olhando com ciúme para Benjamin. Benjamin estava próximo de mim. Quando Benjamin ia sentar-se a meu lado, Gary sentou. E aí, gata? Perguntou Gary. Oi, Gary. Disse eu. Tudo ótimo? Perguntou Gary. Claro. Disse eu. Gary viu que Benjamin estava olhando, digamos, com um pouco de ciúme também. Gata, quer vir comigo? Na minha casa? Perguntou Gary. Gary. Há uma piscina bem legal. Gosta de nadar? Perguntou Gary. Eu gosto. Disse eu. Sabe, eu andei comprando sungas novas. Quem sabe posso fazer um desfile particular para você. E você me diz qual sunga a qual mais lhe agrada. Pode ser sincera, Mad. Posso desfilar para você sem sunga alguma. Disse Gary. Eu fiquei um pouco envergonhada e dei uma risadinha de nervosa. Oh! Gary, fico sem palavras, disse eu meio sem graça. Vai, gata. Aceita, disse Gary. Está bem, disse eu. Gary olhou para Benjamin, e viu que ele continuava olhando. Gary propositalmente segurou minhas mãos e beijou. Valeu mesmo, gata. Disse Gary. Gary beijou meu rosto. Se fosse seu namorado, você seria a garota mais feliz da face da terra. Disse Gary. Eu ri. Benjamin achava que eu amava o Gary, e achava que era mais real eu ter interesse em alguém como Gary e alguém como Benjamin. Benjamin foi embora sem se despedir de mim. Quando parei para procurá-lo, não o vi por lá. Cadê o Ben? Perguntei. Deve ter ido embora. Disse Gary. Eu. Deixa ele para lá. Disse Gary então. Vamos para minha casa? Claro. Disse eu. Gary e eu fomos embora. Na casa de Benjamin, ele entrou em seu quarto, respirou fundo. Ela nunca terá olhos para mim. Disse Benjamin com tristeza. Benjamin começou a cantar. Sei que somos distintos um do outro. És a popular, és também a garota mais bonita da escola. Enquanto eu, sou o nerd, os quatro olhos. Você é descolada, sabe dançar e cantar. É a animadora de torcida. Enquanto eu só entendo de computadores e games. Como gostaria de ser como seus amigos. E tem a oportunidade de um dia. Pode ser seu namorado. Pode lhe dar o que merece. E o meu amor incondicional. Porém lembro-me de que sou o fracassado da escola. E aquele que nunca terá chance com você. A dura e a dolorosa verdade é que nunca terei chance com você. Um sujeito como eu, nunca terá chance.
Com uma garota como você. Sou o nerd, enquanto você é líder de torcida e popular. Sou o nerd, o garoto fracassado socialmente na escola. Enquanto você é a garota mais desejada pelos os garotos. Como gostaria de ser como seus amigos. E tem a oportunidade de um dia poder ser seu namorado. Poder lhe dar o que merece. E o meu amor incondicional. Porém lembro-me de que sou o fracassado da escola. E aquele que nunca terá chance com você. Benjamin deitou-se em sua cama, e ficou tentando não pensar em mim, mas era inevitável. Por que não pude evitar? Por que não pude evitar me apaixonar por ela? Se perguntou Benjamin. Na piscina na casa de Gary, eu estava sentada na cadeira de praia. Eu estava com um casaquinho e um pano enrolado na minha cintura, e por baixo de tudo um maiô. Gary apareceu com 2 copos grandes com limonada. Aqui, Mad, para refrescar, disse Gary. Eu peguei um dos copos, e comecei a beber. Está muito bom, disse eu. Fico feliz em saber que gostou, gata, disse Gary. Gary sentou-se na outra cadeira, bebeu um pouco da limonada, e depois colocou o copo em cima da mesinha que tinha por lá. Gata, quando poderás me dar uma chance? Perguntou Gary. Gary, já tivemos essa conversa, disse eu. Eu irei esperar. Apenas preciso saber se poderá dar-me uma chance, disse Gary. Gary, eu não sei, disse eu. Deixa eu ser mais que um amigo, gata, disse Gary. Eu fiquei silenciosa. Aos poucos irei conquistar seu coração, disse Gary. Por que você não namora Hillary? Acho que ela poderá te amar, disse eu. Hillary é bonita, mas não é você, disse Gary. Há tantas pessoas na escola, que são 1000 vezes melhores que eu, disse eu. Mas você é a única para mim, Mad, disse Gary. Ele colocou sua mão no meu rosto, e eu o vi aproximando-se como se fosse beijar-me. Naquele momento pensei se deixaria ou não ele beijar-me. Porém a razão dizia que não devia, que ele não era a parte que me completava. Quando faltava bem pouco para nossos lábios se tocarem, eu recuei. Gary, não ia fazer um desfile com suas sungas novas? Perguntei. Ele ficou, digamos, não muito satisfeito. Ah, sim. Disse Gary e eu já volto. Gary entrou dentro de casa. Sabe, não o amava. Eu simplesmente não via um futuro entre mim e ele. De repente eu comecei a ouvir um falatório, eu me levantei da cadeira, e entrei na casa de Gary. Eu vi a porta de seu quarto meio aberta, e as vozes vinham de lá. Eu estou confiante. Eu vou me deitar com ela. Disse Gary. Será mesmo? Perguntou Tom. Sim, Tom. Disse Gary. Acha que conseguirá tirar a virgindade dela? Perguntou Adam. Não acho, tenho certeza. Disse Gary. Será um grande prêmio. Disse Adam. Sei perfeitamente disso, Adam. Disse Gary. Cara, depois de conseguir o que quer, o que fará com aquela garota? Perguntou Simon. Dá um chute, o que mais poderia fazer? Perguntou Gary. Pensei que tinha uma quedinha por ela. Disse Simon. Sinceramente, ela é completamente diferente da Hillary, Amélia ou Lucy. Disse Gary. Está muito certo sobre isso. Disse Kevin. Ela não pertence a nosso grupo. Disse Adam. Mas afinal gosta da garota sim ou não? Perguntou Kevin. Gary hesitou em responder à pergunta. Responda, cara. Disse Simon. Acho ela bonita e sexy. Disse Gary. Ela é considerada a garota mais gata da escola. Isso é verdade. Disse Simon. Todos irão me glorificar quando saberem que tirei a virgindade da garota mais gata da escola. Disse Gary. Adam, Kevin, Tom e Simon ficaram rindo. Depois de eu conseguir o que quero, vou descartá-la, que nem material hospitalar. Disse Gary. Eles continuaram gargalhando. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Como pude ser idiota?
Aquele rapaz que sempre foi gentil comigo, na verdade era um homenzinho escroto e nojento. Ele o tempo todo queria tirar minha virgindade como se fosse um prêmio a qual se glorificaria na escola, e seria o maioral por ter ido para a cama comigo. Eu não podia ficar mais lá. O que fiz? Peguei minhas coisas e tratei de ir embora da casa dele, e não voltaria nunca mais. Fui para casa e entrei no meu quarto e fiquei deitada lá me sentindo péssima pelo que meus amigos tinham me dito. Como fui estúpida! Ele queria apenas tirar minha virgindade para se glorificar. Disse eu para mim mesma. De repente, meu celular começou a tocar. Alô? Disse eu ao atender. Olá, Mad, disse uma voz bem familiar. Tudo bem, mãe? Perguntei. Tudo na medida do possível. Disse minha mãe e você? Eu hesitei. Ah, vou bem, disse eu. Vai bem mesmo? Perguntou minha mãe. Sim, disse eu. Não está enganando-me não, está? Perguntou minha mãe. Claro que não, disse eu. Disse minha mãe não muito convencida e a escola? Eu demorei a responder. Vai bem, disse eu. Madeline, não é porque estou no Afeganistão que deve esconder o que está se passando aí, disse minha mãe. Pode me contar o que quiser, filha. Eu respirei fundo. Eu sou uma grande idiota, mãe, disse eu. Por quê, filha? Perguntou minha mãe. Lembra-se do Gary? Perguntei. Não é aquele rapaz da escola? Perguntou minha mãe, um dos seus amigos populares? Esse mesmo, disse eu. O que tem ele, filha? Perguntou minha mãe. Ah, mãe, a partir de hoje, acho tudo que é macho nojento, disse eu. O que esse rapaz fez? Perguntou minha mãe bem preocupada. Ele é um nojento e asqueroso, disse eu com uma voz chorosa. Filha, ele tocou em você? Perguntou minha mãe seria. Mãe, responda a minha pergunta, Madeline, disse minha mãe. Não, pode ficar tranquila, disse eu. Mas o que ele fez? Perguntou minha mãe. Ele simplesmente é falso, hipócrita e venenoso, disse eu. O que ele fez, Madeline? O que ele fez? Ele simplesmente queria fazer amor comigo, para depois se glorificar na escola que tirou a minha virgindade, disse eu tristemente. Cara de pau, disse minha mãe. Sempre pensei que ele gostava de mim, sabe? Que tinha uma quedinha por mim. Eu também sentia pena dele, quando dizia que gostava dele como amigo, e nada mais que isso, disse eu. Madeline, sabe que não vou com a cara de nenhum desses seus amigos, disse minha mãe. Parece que está redondamente certa, disse eu, mas Hillary. Elas também não são flor que se cheire, disse minha mãe. Elas são farinha do mesmo saco, disse minha mãe. Mãe, elas são boas, disse eu querendo me próprio enganar. Filha, não quero que tenha seu coração triturado por eles. Disse minha mãe. Hillary até me deu um cordão dizendo Friends Forever, amigas para sempre. Qualquer um pode comprar um pingente qualquer, com lindas palavras e presentear para qualquer um, disse minha mãe. Eu fiquei pensando nisso. Tome muito cuidado com todos eles, Madeline. Pessoas que fingem ser seu melhor amigo, conseguem ser pior que um inimigo, disse minha mãe. Vou tomar cuidado, mãe, disse eu. Madeline, desculpe-me não ter ligado para você antes, eu queria ligar, mas... Está tudo bem, mãe, disse eu, e como vai o Tony? Muito bem. Como prometido, vim dar boa noite para você, disse minha mãe. Eu ri. Boa noite, mãe, disse eu. Tchau, querida, disse minha mãe. Tchau, mãe, disse eu. Nós desligamos, eu me aproximei de minha cama, peguei meu diário embaixo do colchão, e comecei a escrever. Querido diário, nem sei como descrever como me sinto. Apesar de somente ser amiga do Gary, um dos populares, jamais esperaria algo tão terrível da parte dele. Ele queria que fizéssemos amor, para depois glorificar-se com os outros que tirou minha virgindade e que dormira comigo. Como não enxerguei as verdadeiras cores dele? Como pude ser tão cega, e não percebe quem ele é por dentro? Hoje fui à casa dele.
Ele me convidará para nadarmos na piscina que havia em sua casa. Só que o que queria era somente fazer amor comigo, não por amor, e sim por conveniência e asquerosidade de homenzinhos misóginos, que veem a virgindade das garotas como se fosse um tipo de prêmio. Outra coisa, foi com Hillary e as meninas, me convidaram a uma festa do pijama, lá elas insinuaram que perderam a virgindade e provavelmente querem que faça o mesmo. Só que uma coisa que sempre pensei é, que fazer amor ou sexo, como preferir chamar, era algo para se fazer por amor, e quando fosse adulto e maduro, e não do modo como o mundo atual está fazendo. Elas, tipo me empurram para o Ghelry, e eu, antes, apenas o via como amigo, mas agora, ele dá-me asco, como tudo que é macho nesse mundo. Eu fechei meu diário, escondi debaixo do colchão, e peguei o livro de matemática para ir estudando enquanto o sono não vinha.